Cara. Eu tenho algumas polêmicas de jogo. É, por exemplo, você jogou The Last of Us, Sim, certo? sim, O um e o 2. sim. Você gosta do 2? Sim, eu prefiro mais o 2 do que o primeiro. Então a gente tá na mesma polêmica, porque eu amo o 2. E muita gente odeia. Sim, Pessoas detestam The Last of Us 2. E pra mim o 2 é melhor que o 1. eu acho o 2 muito melhor que o 1. O 2 é não só a gameplay mais fluida e tudo mais, e o gráfico melhor, obviamente, Uhum, mas a história ela é muito mais bem construída ali. Toda a evolução da história e tudo mais, a construção da Abby, uhum. a construção também até dos próprios coadjuvantes ali, né? Eu acho que é muito bem mais bem escrito, bem mais bem desenvolvido do que o primeiro jogo. Né? Tudo bem que o primeiro jogo ele é 100% focado no Joel e na Ellie. Sim. Agora, a forma como o Neil Druckmann expande toda essa história, toda a narrativa para os próprios coadjuvantes, ali a turma da Abby e tudo mais, e cada um tem a sua própria motivação e cada um tem sua própria personalidade. Você acaba até pegando ali uma certa. Falando, poxa, esse cara é isso mesmo? Porra, ele vai fazer isso mesmo? Putz, esse cara é um filho da puta mesmo. Só que não, é porque cada um tem a sua motivação, cada um tem ali a sua história própria, né? Nem vou dar muito É, spoiler porque o Diego tá aqui, que o Diego é do outro membro do Patusca, ele tá jogando. é. Ele vai começar a jogar, na verdade. Ele vai voltar Tá. a jogar. Você tá. Não sei se você tá jogando, Diego. Enfim, whatever. Mas ele. Nem vou dar muito spoiler por conta disso. Aham. Mas ela é uma história muito bem fechada. Pra mim é um jogo 10/10. Assim, Sim. sim. O que eu gosto do The Last of Us Parte 2 é que ele incomoda. Ele é um jogo que no final você fica derrotado, você sai traumatizado. Você termina o jogo, você não quer fazer o que o jogo está te obrigando a fazer, mas ele te obriga para você entender o outro lado, para você entender o porquê das coisas. Sim. Eu não vou dar spoiler aqui, mas para mim essa sensação de que o jogo te toca na ferida e te espreme assim, ó, e te machuca, cara, para um jogo, uma coisa que é interativa, é um software que você coloca num videogame, você joga num controle, e ela te afetar dessa forma é um negócio, assim, surreal. É Cara, transcender o que é o jogo, entendeu? e o Neil Druckmann, ele fechou até a narrativa dos cachorros. Sim, Pô, eu achei até o isso. cachorro. Cara, até os cachorros. E eu achei isso maravilhoso, sabe? A mecânica de vingança dos NPCs também. Uhum. Cara, de você matou ali uma pessoa tal, e ela fala, eu vou pegar ela que matou o Harry ali. Pô, quem é Harry? Mas é um Quem é Harry? NPC. Sabe? Mas aí você para pra pensar, e se fosse eu naquele lugar? E mata, sei lá, meu irmão? O que eu faço? Eu não vou É. querer a vingança do mesmo jeito? Eu não vou querer ir lá e fazer igual? Aí você começa a pensar isso, você começa a se colocar no lugar das pessoas. Você fala, Sim. então, né? Sim. Exatamente isso. Porque É. a gente vê exatamente a questão da motivação de cada uma. Ali toda a construção ali de cada personagem. Cara, eu joguei esse jogo em maratona. Eu só parei pra dormir. Parei e dormi. Eu baixei o jogo no dia 19 de junho mesmo, que foi no dia que lançou. Uhum. Eu comecei a jogar por volta ali da. Que foi numa sexta-feira, né? Eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar por volta das 8 horas da noite. Eu parei pra dormir umas 6 horas da manhã, da madrugada. Dormi. Aí. Não, minto, comecei no sábado, tá? Não comecei na sexta-feira, não. Comecei no sábado. Porque eu acordei era mais ou menos umas 11 horas da manhã, assisti o episódio de Boruto, na época que tava lançando Boruto, Uhum. e voltei a jogar. Era por volta do meio-dia. Só sei que eu só parei o jogo. Era às 7 horas da manhã da segunda-feira, porque eu ainda tava afastado por causa do Covid, que eu tava afastado do trabalho. Parei às 7 horas da manhã no outro dia, cara, numa depressão. Num estado depressivo, cara, que eu não É. parava de chorar, mano. É, o...
o ponto do The Last of Us é esse. Eu joguei em live e as pessoas viram a minha reação na hora, assim, de colocar o controle na mesa e falar, não, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, que o jogo tá me obrigando a fazer. Mas eu tenho que fazer para continuar o jogo. Então, é incômodo. O jogo te incomoda. E é isso que eu gosto. Muito incômodo, muito incômodo. Ó, Heraldo... Oh, o Diego falou uma coisa aqui que eu achei bem legal. Ó, a primeira vez que eu vejo o Diego elogiando um jogo de verdade. Ele falando assim: The Last of Us 2 é a história mais importante já contada nos games. Será? Pra mim é um 10 de 10, sim. Mas será que é a mais importante? Será que é a mais importante? Talvez seja a mais importante por conta da inclusão. Da inclusão dos próprios personagens, a forma como conta também aquela história. Sei lá, talvez seja por isso, pelo seu grau de importância e a forma como ele é debatido até hoje. Né? É. E a forma como ele é debatido até hoje. Então, não sei se realmente... Pode ser que seja essa a grande importância, mas pra você, qual é a história mais importante dos games já contada? Cara, história do jogo em si é difícil pegar uma mais importante. Eu acho que tem, assim, outros pontos, né? Tem impactante, tem emocionante, tem até importância em nível da indústria dos jogos, né? Então, assim, se você pega, sei lá, vou puxar minha sardinha aqui, mas vamos falar de Zelda. Se você pega Zelda Ocarina of Time, você traz uma história que hoje em dia é vista como super rasa, super banal, mas na época totalmente revolucionária. Se você pega Metal Gear Solid, o do PlayStation 1, é uma narrativa, é uma forma de contar uma história que não tinha sido contada até aquela época. Então, a partir de Metal Gear Solid, o jeito de contar a história mudou nos jogos, nesse esquema mais cinematográfico. Se não fosse Metal Gear Solid, não existia The Last of Us. Também acho que não. Então, assim, em questão de importância dos jogos, agora que a história, uma é melhor que a outra, aí é um pouco mais relativo, assim. Mas nesse ponto da indústria, eu acho que se você pega essas coisas mais que realmente mudaram paradigma, eu acho que aí a gente está falando um pouco mais de importância.